Plim, plim, é hora de despertar com o Mago. Bem-vindo! Eu sou Giovanni de Souza e eu ajudo especialistas a falar extremamente claro, persuasivo e com espiritualidade. E obter mais de 90% de aprovação nesses 3 critérios da sua comunicação. Falar de forma clara, convencer, que é persuasão, e encontrar o seu espírito que gere a sua comunicação. E com isso, alcançar resultados. E o despertar de hoje, plim plim, é a voz. Vamos treinar a voz, vamos aprender sobre a voz. E por que aprender sobre a voz, Giovanni? É isso que nós vamos entender hoje. Porque a voz é um dos 3 pilares da oratória. Um dos 3 pilares da comunicação assertiva. É um dos 3 pilares da comunicação clara. É um dos 3 pilares da persuasão. É um dos 3 pilares da espiritualidade. O primeiro é a palavra, depois é a voz e o corpo. Então hoje nós vamos aprender sobre a voz. Muito pouca gente percebe o quão importante é a voz na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E aí nós vamos aprender. Eu trouxe algumas informações importantes. Executivos com voz grave ganham melhores salários, diz estudo. E eu trouxe uma série de estudos que comprova. Então eu vou comprovar, não é o que eu acho. Eu vou comprovar. Vou apresentar informações que mostram que realmente é importante você cuidar da sua voz. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Você alguma vez já se preocupou com a sua voz? Sim, Giovanni, eu tenho voz de taquara rachada. Eu tenho uma voz muito fina, eu tenho uma voz muito grossa. E daí, mas você se preocupou com isso? Já fez alguma coisa? Já pesquisou? Já procurou melhorar? Ah, sabe que não. E você sabia que a voz que você ouve não é a voz que os outros ouvem? Por quê, Giovanni? Porque o seu cérebro, ele processa a informação quando você ouve. Agora, quando você está emitindo, a outra pessoa que está no lado de lá, ela percebe diferente. Então, nós vamos aprender hoje sobre a voz. E o que é a voz? Então, vamos lá. O que é a voz? Eu anotei aqui no meu estudo, na minha pesquisa, 4 partes importantes do que é a voz. A primeira coisa, o que é a voz? A voz é um som produzido pela vibração das cordas vocais. Essa é a parte da ciência, ó. A voz é um som produzido pela vibração das cordas vocais, das pregas vocais. Você vai ouvir cordas vocais e pregas vocais. Então essa é a primeira informação. É um som produzido pela vibração aqui, ó, nas cordas vocais. Segundo, é um dos pilares, então a voz é um dos pilares da comunicação. O primeiro é a palavra, o segundo é a voz e o terceiro é o corpo. Então você vai ver que tudo isso tem que estar integrado, tudo isso tem que estar sintonizado, harmonizado. Então nós vamos aprender a importância hoje da voz. Mas você vai ver, tem vídeos aí que eu já tenho aí no Instagram, que eu falo sobre a palavra. E daí, toda terça e toda quinta tem Despertar com o Mago às 7h01 da manhã. E na terça-feira eu vou trazer para você informações, dicas, orientações para você cuidar do seu corpo, que é a linguagem corporal, a expressão corporal. Aí o carisma, o sorriso, os ombros, o movimento das mãos, como que eu faço com as minhas mãos quando eu estiver numa reunião,
como que eu faço com as mãos quando eu estou falando em público, mas hoje nós estamos falando da voz. Mas não tem como só falar da voz sem fazer uma conexão com o corpo. Então hoje nós vamos aprender a voz e eu vou mostrar algumas coisas também do corpo. Mas então a voz é uma dos três fundamentos da estrutura da comunicação, da oratória. Palavra, então a primeira, a segunda a voz e a terceira o corpo. E hoje nós estamos aprendendo sobre a voz. Terceiro, a voz, ela é uma ferramenta. A voz, para você e para mim, é uma ferramenta. Então, ela é uma ferramenta de comando. Ela é uma ferramenta de autoridade. É com a minha voz que eu digo sim. É com a minha voz que eu digo pode. É com a minha voz que eu digo marche. É com a minha voz que eu dou uma ordem de comando. Marche, solte, pode. Pergunta para o seu pai, pergunta para sua mãe. Mãe, eu posso ir? Não! É com a voz que eu dou ordem de comando, que é com a voz que eu tenho palavras de afirmação, de negação. Pode ser com a cabeça também, mas hoje é a voz. A voz é uma ferramenta de comando. Então, ei, plim, plim, pega o código hoje, vai mudar a sua vida. Quarto, é uma ferramenta de poder. A voz é uma ferramenta de poder. Conforme você usa a sua voz, ela tem poder. Então, eu estou falando que é a voz. Olha só, a terra era vazia e sem forma. O Espírito de Deus andava pela terra. Enquanto não surgiu a voz, tinha que ter uma palavra, mas a palavra precisava ser falada. A palavra precisava ser dita. Então, eis que aconteceu. A palavra foi dita, a voz. Haja luz. E se fez a luz. Haja. Mas a palavra teve que ser dita. Haja luz. Então, a palavra tem poder. Você diz assim quando você encontra o mestre, e aí o centurião disse assim, Senhor, diz uma palavra. Diz uma palavra. Moisés, diga ao povo que marche. Diga uma palavra e o martelo sai do fundo. Todos os profetas sabiam o poder da palavra falada. A voz tem poder. Plim, plim, uau! Então a voz é o som produzido pela vibração das cordas vocais. A voz é um dos pilares da oratória. Palavra, voz e o corpo. A voz é uma ferramenta de comando da autoridade e é uma ferramenta de poder. Então, as 4 partes da estrutura da voz que eu queria iniciar dizendo para você o que é a voz. E o que não é a voz, Giovanni? O que não é a voz? A voz não é só uma ferramenta para você falar e não se preocupar com ela. A voz não é algo para você cantar. Eu não tenho voz para cantar. Eu uso a minha voz para falar como se fosse uma música. As palavras, para mim, são como uma música. Entendeu? Eu consigo, com a minha voz, ao falar, fazer com que no ouvido das outras pessoas que estão ouvindo seja como se fosse uma canção. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, que bom que você está aí também. Hoje nós estamos aprendendo a importância da voz na oratória. Agora, eu disse o que é a voz e o que não é. Então, agora, por que aprender sobre a voz é importante? Uau! Deixa eu mostrar aí algumas informações para você. Eu pesquisei, fui fazer algumas pesquisas e olha que interessante. Algumas pesquisas sobre a voz. Daí você não precisa ficar preocupado, tá bom? Se a sua voz não é igual essa que eu vou dizer aqui inicialmente, depois aí eu vou mostrar para você como que eu exercito para ter a voz que seja uma voz que eu goste dela, mas também que seja uma voz que eu consiga falar de forma clara, persuasiva, com autoridade e com espiritualidade. Vou mostrar para você que tem como mudar e melhorar a minha voz. Olha esse estudo. A Universidade de Harvard fez um estudo com executivos e no estudo foi comprovado que homens com voz mais grossa, eles têm mais filhos. Eu tenho 3. E parei, fui lá fazer vasectomia. Chega, já temos 10. Então, homens com voz grossa têm mais filhos. Faz uma análise aí. Veja aí, faça uma análise aí. Pense um pouquinho. Os homens que você conhece, as famílias, os casais que você conhece. Se a pessoa que tem bastante filho, mais de 2, 3, ou 3, se a voz do homem é grossa ou é mais aguda. Outra coisa, não sou eu que estou dizendo, tá bom? A Universidade de Harvard diz que os homens com voz grossa, eles são mais atraentes no estudo. A Universidade de Montpellier, na França, no setor de linguística da universidade, diz que não sei, as mulheres estão aí. Diz assim, que todas as mulheres de vários lugares do mundo, da França, da Itália, do Brasil, elas preferem homens com voz mais grossa, mais grave. No estudo, elas disseram que por que isso? Porque a voz da pessoa que tem uma voz mais grave, mais grossa, está associado a sucesso profissional e à força. As mulheres estão aí, diga se é verdade mesmo. É mais atraente para você uma pessoa que tem uma voz mais grossa, mais grave ou mais aguda? Outra coisa, outra pesquisa. Na política, independente do sexo, seja masculino, seja feminino, políticos, mulheres e homens, são mais elegíveis. E aparentemente na pesquisa mostrou que para a percepção das pessoas, os políticos que têm voz grave, mais grossa, são mais sérios. Olha que interessante. Então, eu conheço várias mulheres que treinaram a sua voz, que era mais aguda, para ficar com a voz mais grave, mais grossa, porque ela sabe dessas pesquisas, que na hora dela falar com o eleitor, ela sintoniza mais com o eleitor quando a voz dela é mais grave, mais grossa. Pesquisa. Outra pesquisa. Contratos de trabalho. Se entre os candidatos tiver uma pessoa que tem uma voz mais grave, vai para o especialista representar maior confiança. Então, eles têm mais chance de serem contratados. Universidade de Duke, também nos Estados Unidos, fez um estudo com mais de 900 executivos em vários lugares. E quem ganhou também, homens, mulheres e homens executivos com voz mais grave, ganhavam mais, trabalhavam nas maiores organizações e tinham uma estabilidade maior. Quer ver uma coisa aqui? A geóloga Elana Martinez, que trabalha numa petrolífera, ela disse assim, eu gostaria de ter aprendido
e sabido da importância da oratória no início da minha carreira. Com o passar do tempo, eu comecei a observar o modo que as pessoas recebiam a minha mensagem, através da voz, no ambiente de trabalho. Fosse num bate-papo informal ou em reuniões. Foi quando eu decidi fazer o meu primeiro curso, para aprender a modular e projetar melhor a minha voz. Eu aprendi também a sentar, a posicionar minhas mãos e também direcionar o olhar de forma a atrair a atenção do interlocutor. Mas foi há 4 anos, quando eu fui promovida para coordenar uma nova área como executiva de responsabilidade social na petrolífera, que eu levei um choque de realidade e eu vi que precisava investir a fundo nas técnicas de oratória, na voz, na expressão corporal. Eu costumava falar muito rápido, atropelando as palavras, e eu vi que precisava aprender a me expressar melhor, com calma, trabalhar a emoção nas pessoas, conseguir falar sobre responsabilidade social, tema relativamente novo na época, e convencer os outros da sua importância para os negócios e para a vida das pessoas. A fonoaudióloga Karina Braga, do Centro de Idiomas de Brasília. A voz pode influenciar tanto positiva quanto negativamente na vida pessoal ou profissional. E há pessoas que perdem grandes oportunidades de trabalho por apresentarem vozes incompatíveis com o cargo almejado. Através da voz, nós abrimos ou fechamos portas. Uau! Plim, plim. A voz. O jeito, então eu expliquei para você por que é importante, fundamentado em pesquisas de Harvard, em pesquisas de Duke, em pesquisa na França, em pesquisa nas universidades brasileiras, em pesquisas em grandes organizações do mundo. A voz é uma ferramenta pessoal e profissional e é uma ferramenta de poder. Ela abre portas, seja na política, seja na vida de executivo, seja no dia a dia, a voz. Então, aprendemos porque é importante aprender sobre a voz. E o jeito errado de usar a voz, monótono. Você conhece pessoas que são monótonas? Ela vai falando. Olha, em alguns momentos eu falo, em alguns momentos eu dou uma pausa. A voz, ó, plim, plim. Aí eu vou para mais agudo, volto para mais grave. Então o jeito errado é você sempre fazer monótono. Monótono, o que é? Um único tom. Então eu não sei como que você fala, eu não sei como que você se comunica, mas se você é uma pessoa monótona, você é uma pessoa que causa e gera tédio, sono. Se você gosta de fazer as pessoas dormir, continue falando monótono. Elas vão dormir. Em 15 minutos, elas vão dormir. Ou hoje, né? Elas dormiam porque elas não tinham uma ferramenta. Hoje, se você começar a falar monótono, 5 minutos, ela pega o celular dela e ela começa a mexer no celular e ela desliga de você. Agora, se você não fala monótono, fala do jeito que eu estou mostrando hoje. Não tem como ela pegar o celular. Porque quando ela pensar no celular, você chama a atenção dela e ela já para. Daqui a pouquinho ela diz assim, vou prestar atenção nessa pessoa aí. E o jeito certo e o jeito errado. Então, o jeito errado é você falar monótono. E o jeito certo, Giovanni, o jeito certo é o seguinte. A primeira informação. Meninos,
A voz começa a mudar a partir dos 12 e 13 anos. As meninas começam a mudar a sua voz a partir dos 13 e dos 15. E a voz vai mudando na fase adulta. Então você entra as meninas a partir dos 15 e os meninos a partir dos 13. A voz começa a entrar numa voz mais madura, uma voz mais adulta. Só que vai chegando um tempo que a voz vai voltar para uma frequência diferente também. Então a voz ela muda o tempo todo. Você treina ela. Porque a voz, o jeito certo é, a voz ela tem a ver com vários critérios. O primeiro critério da voz são 3. Pulmões. Então, uma das coisas importantes para a voz, a respiração. A segunda coisa importante, as cordas vocais. Então, você precisa cuidar delas, lubrificar. Hoje eu vou dar uma dica no final, como que eu limpo as cordas vocais de uma forma natural. Então, no final vai ter uma dica. Então, pulmões. A voz tem a ver com a respiração. Então, antes de fazer uma palestra, antes de fazer uma apresentação, antes de fazer uma live, aqui e agora, respire. A segunda coisa importante, as cordas vocais, você saber como cuidar delas. Daí eu vou dar alguns exercícios, tem 5 exercícios aqui que eu trouxe para a gente fazer, para ensinar como treinar e exercitar a voz. E a terceira parte é a boca. A boca, a mandíbula, a língua, a abertura. Tem que fazer careta. Às vezes eu tô lá antes da palestra, eu tô lá fazendo exercício e a pessoa olha. Às vezes eu tô andando de carro e fazendo careta. Às vezes eu olho pro lado e tem uma pessoa com o olho arregalado, porque eu tô tentando fazer careta. Mas eu tô fazendo careta porque eu tô exercitando. Eu tô fazendo exercício durante o dia com a mandíbula, fazendo exercício para aumentar e modificar os músculos para que eu possa ter controle na hora de falar. Então eu faço muito isso e às vezes eu distraído eu estou fazendo isso e tem uma pessoa no carro, no lado, olhando com o olhão assim, e eu pego e faço, a pessoa assim, cara é louco. Então, a primeira coisa importante, respiração. E aí tem a ver, então, pulmão, cordas vocais essa estrutura aqui, que é a mandíbula, que é a língua, que é a boca, valeu? Os lábios. Então é bom os lábios estarem lubrificados. Então outra coisa importante agora, eu vou falar, tem 3 classificações de voz masculina e 3 classificações de voz feminina. Eu não vou ter tempo, senão a live vai ficar muito grande. Mas depois você vai lá no YouTube e pesquisa sobre... Tem um exercício lá que você vai colocar, tem um teclado, que a pessoa faz um exercício com você, e ela vai fazer um exercício para você descobrir qual é a modulação da sua voz, qual é o timbre da sua voz. Tá bom? Então, tem 3 vozes masculinas. A tenor, que é agudo, tenor, vou tentar, tenor, a barítono e a baixo, que é a grave. Então, a voz grave, a minha é mais grave. Então, tem grave, a intermediária é barítono e aguda é tenor. Aí você pesquisa lá, faz uma pesquisa, voz tenor masculina, daí você vai ver vários artistas, vários cantores que têm voz de tenor, barítono e baixo. Aí feminina, para as vozes femininas, soprano é mais aguda, então se a sua voz é mais aguda, você é uma soprano. Mezzo-soprano e contralto. Contralto é a voz feminina mais grave. Então, você pesquisa lá e você vai saber se a sua voz é contralto, se é mezzo-soprano, se é soprano. Valeu? Esse é o jeito certo, eu aprender que tem a respiração, tem as cordas vocais e tem a estrutura.
o mecanismo por onde a voz vai sair. E tem 3 classificações de voz masculina e 3 classificações de voz feminina. Daí você pesquisa aí. Outra coisa importante, a voz, ela tem modulação. Volume. Eu posso falar baixo, eu posso falar baixinho, eu posso falar alto, médio, regular. Eu posso falar de forma lenta, posso falar de forma bem rápida, posso falar regular e posso falar irregular. Falo um pouco lento, um pouco rápido, um pouco baixinho, um pouco alto. É não ser monótono. Isso que é modular a voz. Modular a voz é a altura, alto, baixo, baixinho. É enfatizar as palavras. É poder. Palavras ditas pela voz. A voz é uma ferramenta de poder. Legal, né? Eu uso muito isso. Então, como eu sei usar isso no palco, como uma ferramenta do ator, e olha só, Demóstenes, um gago, fanho, tinha dificuldade de manter a voz por muito tempo, porque tinha uma dificuldade na respiração. Se tornou um dos maiores oradores da Grécia Antiga, de Atenas, governante de Atenas, governou Atenas. E como que um gago, ele consegue se tornar um dos maiores oradores da antiguidade? Treino. E agora eu vou mostrar para você 5 exercícios. 5 exercícios para nós fechar a nossa live. 5 exercícios para você treinar da sua voz, para que a sua voz ela fique mais atraente, fique uma voz mais cativante, para convencer, para falar de forma clara. O primeiro exercício, obstrução. Você precisa treinar a sua estrutura de articulação. Então, o primeiro exercício, você vai obstruir a boca. Como assim, Giovanni? Você pode pegar uma caneta. Agora imagina eu no carro andando, falando com uma caneta. Então, vai lá para o seu escritório e vai treinar no seu escritório, tá bom? E embora eu não tô nem aí para o que os outros pensam sobre mim. Se eu resolver treinar e eu não tenho tempo e eu tenho que treinar andando no carro, eu vou botar a caneta na boca e vou treinar. Como que Demóstenes fazia? Demóstenes, ele treinava com objetos, com pauzinhos, e ele treinava também com pedra. Ele colocava pedrinhas na boca, pedrinhas limpas, claro, colocava pedrinhas na boca e ele treinava obstruindo a boca para treinar o movimento da articulação e treinar as palavras sendo ditas de uma forma que ele pudesse cada vez ter mais clareza nas palavras. Então, você vai colocar a caneta na boca, vai obstruir a boca e vai, E aí você vai pegar um livro, eu peguei o livro aqui, o meu livro escolhido, e aí eu vou pegar uma parte do livro, e olha só, vou fazer um exercício, e eu vou ler uma parte do livro obstruindo a minha boca, Purificação da cidade. Então, purificação da cidade. É estranho. Purificação da cidade. Mas conforme você vai exercitando, você vai ver que você ganha força. Força nos lábios, força na mandíbula. Força é treinar a estrutura que você usa para falar. Então, o primeiro exercício é esse. O segundo exercício que eu vou mostrar para você. Leitura em voz alta na frente de um espelho. Então, postura, cuida da postura. Cabeça
E daí você vai ler em voz alta na frente de um espelho. E em alguns momentos você lê, tira o olhar do livro e olha para o espelho. Purificação da cidade. O mestre resolveu contar uma parábola interessante sobre o som para Gabriel. Daí você vai treinar falar, o tempo, o tom de voz, a pausa. E aí você vai fazer o seguinte: no primeiro momento você não respeita os sinais, tá bom? Você lê sem respeitar sinais. Você lê direto, Conta-se que um amigo levou um índio para passear no centro de uma grande cidade, retribuindo um tempo que havia passado com o índio em sua comunidade na floresta. Você vai lendo isso sem parar, porque para você treinar o fôlego, falar mais tempo, frases mais longas, sem ter necessidade de respirar. E aí você vai até onde você consegue. Conta-se que um amigo levou um índio para passear no centro de uma grande cidade, retribuindo um tempo que havia passado com o índio e sua comunidade na floresta, quando... Aí acabou o ar. Então, você vai até onde você consegue. Agora, olha, aí você treina primeiro assim, depois você vai treinar em voz alta, respeitando os sinais. Conta-se que um amigo levou um índio para passear no centro de uma grande cidade, retribuindo um tempo que havia passado com o índio em sua comunidade na floresta. Agora eu parei nas vírgulas e parei no ponto. Breve parada nas vírgulas, uma pausa um pouquinho maior nos pontos. Agora você começa a treinar também os sinais. Os sinais dão ênfase. É uma pergunta ou é uma exclamação? É uma pergunta ou é uma exclamação? Daí você vai, conforme o sinal, você treina. Esse é o segundo exercício. Outra coisa, terceiro exercício. Ler em voz alta, articulando bem as palavras. Conta-se que agora é quando você estivesse aprendendo lá nas primeiras séries iniciais, Você vai fazer careta conforme você está falando. É um exercício também. Conta-se que um amigo levou um índio para passear alto, baixo, no centro de uma grande cidade, retribuindo um tempo que havia passado com o índio em sua comunidade na floresta. Quem vê depois esse vídeo vai dizer: Giovanna é louco. Não, é treino para ter uma voz grave. Você vai treinar e conforme você vai falando, você vai escutando e vai tentando deixar a sua voz mais grave. Agora, ler variando a velocidade. Conta-se que um amigo levou um índio para passear no centro de uma grande cidade, retribuindo um tempo que havia passado com o índio em sua comunidade na floresta. Conta-se que um amigo levou um índio para passear no centro de uma grande cidade, retribuindo um tempo que havia passado com o índio em sua comunidade na floresta. Conta-se que um amigo levou um índio para passear no centro de uma grande cidade, retribuindo um tempo que havia passado com o índio na sua comunidade na floresta. Conta-se que um amigo levou um índio para passear no centro da grande cidade, retribuindo um tempo que havia passado com o índio na comunidade na floresta. Conta-se, agora natural, conta-se que um amigo levou um índio passear no centro de uma grande cidade, retribuindo um tempo que havia passado com o índio em sua comunidade na floresta. Agora olha só. Agora coloque uma música. Agora olha a diferença. Você vai treinar isso também. Preparei uma música aqui. Hoje
Vim trazer uma mensagem do mestre para Gabriel. Uma mensagem sobre o sono. Conta-se que um amigo levou o índio para passear no centro de uma grande cidade, retribuindo um tempo que havia passado com o índio em sua comunidade na floresta. Quando chegou à cidade, os seus olhos não conseguiam acreditar na altura dos edifícios. Ele mal conseguia acompanhar o ritmo frenético das pessoas indo e vindo. Espantava-se com o barulho ensurdecedor das sirenes, dos automóveis, das pessoas falando em voz alta. O amigo espantado, porque o índio disse para ele assim: eu ouço um grilo. O amigo espantado retrucou: impossível ouvir um inseto tão pequeno nessa confusão. O índio insistiu que ouvia o som do grilo. Tomando seu amigo pela mão, levou até um canteiro de plantas, afastando as folhas, apontou para o pequeno inseto. Como? Perguntou o amigo, ainda sem crer. O índio pediu algumas moedas e jogou na calçada. Quando elas caíram, se ouviu o tintilintar do metal. Muita gente se voltou e olhou para as moedas. Escutei o grilo, porque o meu ouvido está acostumado com esse tipo de som. As pessoas aqui ouvem o dinheiro caindo, elas ouvem o tilintintar das moedas. Na floresta, eu aprendi a ouvir o som dos grilos. O som. Nosso cérebro é uma ferramenta, um instrumento para aprender a ouvir, para aprender a escutar. E dependendo de como você fala, dependendo da sua voz, dependendo do uso que você faz para a sua voz, é como as pessoas vão ouvir. Então a sua voz é uma ferramenta e você pode treiná-la, você pode aperfeiçoá-la, você pode deixar ela mais grave ou pode deixar ela mais aguda. Você pode modular. Então, quando você estiver falando, lembre hoje de que a voz é uma ferramenta e você pode treinar, pode aperfeiçoar. E eu mostrei aí uma infinidade de opções novas que vão surgir a partir do momento que você aprender a usar de forma correta a sua voz. Valeu? Plim, plim, pega o código. E a dica final para você, depois você volte aí e assista novamente, vai estar aí no IGTV do Instagram, vai estar também no meu canal do YouTube. Hoje nós tivemos um despertar com o mago aprendendo sobre a voz, a importância da voz. Quando você aprender, e aí com esses exercícios que eu passei aqui rápido para você, faça ele todo dia, lubrifique sua voz, tome água. Quando estiver fazendo exercício, se forçar, tome água. E conforme você vai exercitando, e se quiser avançar ainda mais, pesquise aí. Está cheio de informações com fonoaudiólogos, com especialistas da voz. No YouTube é só pesquisar, melhorar a minha voz, da mais grave para mais aguda. Ou, em algumas circunstâncias, trazer a voz do grave para mais agudo, treinar essa modulação. E é importante porque em alguns momentos você pode usar ela do jeito que você entender melhor, dependendo da situação. Valeu? E a dica de hoje é o seguinte: maçã, comer maçã, mastigar bem a maçã e engolir comendo a maçã. Ela faz uma limpeza natural na boca
e nas cordas vocais. Ela vai tirando a secreção que vai se formando na faringe, na laringe. E a maçã, então, é a minha dica de hoje como um alimento natural para você limpar as suas cordas vocais, suas pregas vocais. Valeu? Então, ei, se você ainda não me segue aqui no Instagram, segue aí. Se você ainda não me segue no meu canal do YouTube, Os Segredos da Oratória, vai lá e segue também, acompanhe. Terça e quinta, Despertar com o Mago. Sábado de manhã, Boas Novas, é sobre espiritualidade. E na segunda-feira, às 20 horas, é Fala Especialista. Eu trago toda segunda às 20 horas um especialista. Já trouxe um engenheiro, já trouxe um fonoaudiólogo, um médico ortopedista. E eles mostram como que a oratória é um diferencial competitivo na sua vida. E você vai ver que eu tenho convidado especialistas que são personalidades no seu mundo do trabalho e eles se destacam. E você vai observar que um dos fatores que faz com que eles se destaquem no seu ambiente de trabalho profissional como especialista é a oratória, é a sua comunicação assertiva, é falar de forma clara, persuasiva, e todos eles têm um espírito que rege a sua comunicação. Eu tenho mais de 50 valores, virtudes, e eu classifiquei em 10. E para todo especialista que vem falar comigo, eu aponto quais foram as cinco características que eu percebi nele, sem que ele precisasse me dizer, que eu consigo perceber nele, e eu reconheço nele que o espírito que rege a comunicação dele são aqueles 5. Então, toda segunda-feira, 20 horas, você é meu convidado. E terça e quinta, Plim Plim, Despertar com o Mago. Namastê. Um excepcional dia e que essas informações, esse conhecimento possa ser uma ferramenta na sua vida pessoal e profissional para você alcançar seus resultados, tá bom? O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Namastê.